Crescer e liderar, este é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre o fim do deixa pra lá. Não desista, nunca seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. O fim do deixa pra lá, gente, é exatamente falar na real sobre gestão de conflitos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio. Já pega a sua xícara de chá ou de café, a sua garrafa de água e quem sabe a sua taça de vinho, para a gente poder bater esse dedo de prosa por aqui. No último episódio falamos sobre ser o amortecedor do time sob pressão. E hoje vamos falar sobre o que acontece quando essa pressão ou as diferenças entre as pessoas não é bem gerenciada. Sabe aquele clima pesado na reunião, aquela fofoca no café, ou aquele colaborador que parou de falar com o outro? Isso acontece comigo, né, gente? Com vocês é do outro lado, não acontece não, né? Muitos líderes olham para isso e pensam, deixa pra lá, eles são adultos e se resolvem. Ou alguns falam, né? Poxa, isso daqui tá parecendo até quinta série. Mas o deixa pra lá é o caminho mais rápido para o desastre. Hoje vamos entender por que o conflito não é o problema, mas sim o combustível para o crescimento, desde que você saiba usar a válvula da sua panela de pressão. Vamos aprender a ter conversas difíceis, que geram soluções e não explosões. Então, como vamos liderar conflitos sem deixar a panela explodir? Vamos lá? Vamos usar essa analogia da panela de pressão. Uma panela de pressão é uma ferramenta incrível. Ela cozinha mais rápido e amacia o que é duro. Mas ela só funciona com a segurança por causa de um pequeno detalhe, a válvula. Se a válvula entope e o vapor não sai, a panela explode. Então vamos pensar o seguinte, o conflito é o vapor. Em qualquer equipe de alto desempenho vai haver vapor. Pessoas diferentes têm ideias diferentes e isso gera tensão. Esse vapor é necessário para cozinhar as melhores soluções. O problema não é o vapor, é o acúmulo dele, tá? Então, por isso, vem o próximo, pensar no que o líder deixa para lá. Aí essa válvula fica entupida. O líder que evita o conflito a todo custo é esse líder que vai sempre deixar essa válvula entupir. Ele finge que não vê a briga, não dá o feedback difícil e espera que o tempo resolva. O vapor vai acumulando, a pressão sobe e um dia essa panela explode. Alguém pede demissão, uma briga estoura no meio do escritório ou o projeto fracassa mesmo. E aí a gente precisa que o líder tire o pino, que é fazer o feedback constante. O líder regenerativo entende que o seu papel é abrir a válvula aos poucos. Ele não espera a explosão.
Ele percebe a tensão e traz o assunto para a mesa. Pessoal, sinto que temos visões diferentes aqui. Vamos conversar sobre isso agora? Ele deixa o vapor sair de forma controlada. E a gente tem que entender, gente, que o conflito, ele é sobre ideias. Então, é o vapor que cozinha. O confronto, ele é sobre pessoas. A explosão que machuca de verdade. O líder precisa garantir que o time discuta as ideias sem atacar as pessoas. E olha, gente, no mundo que a gente vive, quando a gente começa com discussões políticas, religiosas, time de futebol, você vai concordar comigo que às vezes fica muito difícil realmente fazer com que esse conflito ele nos ajude a conduzir para novas ideias, para outras perspectivas, e que não haja esse confronto sobre pessoas. E aí falta o respeito, né? Quando a gente fala do confronto, a gente está falando de desrespeito. Então, é muito importante que o líder ele entenda que se está havendo algo ali, é preciso conversar e não deixar para lá. E não fingir que não ouviu, que não participou, que pegou conversa pela metade. Enfim, isso daí só vai trazer realmente mais problemas no futuro. Porque chega uma hora que as pessoas não aguentam, não suportam. Não aguento mais, estou pedindo as contas. Ué, mas como assim? O que aconteceu? E o líder não teve a coragem, né, de tomar uma decisão, de ter uma conversa difícil. Porque às vezes é uma conversa difícil. Quando a gente precisa colocar as pessoas frente a frente, vamos conversar sobre esse assunto aqui, que vem sendo tema, que vem tendo debates aqui dentro do setor. Vamos entender as perspectivas de cada um aqui e vamos chegar a uma conclusão do que a gente vai fazer com isso? Porque fingir que não está acontecendo vai piorar. E será que vale a pena perder um talento do time? Porque o líder não quer participar desse conflito, trazer esse conflito à tona e resolvê-lo, ser o mediador disso. A gente precisa pensar sobre isso e parar de normalizar certas coisas. E achar, como já tinha dito há um tempo atrás aí, que o tempo vai resolver. Eu não sei de onde que a gente tirou essa história de que o tempo resolve sem a gente fazer nada. É impossível, gente. O tempo, ele não resolve, tá? Então, a gente precisa fazer algo. Então, vamos pensar o seguinte na prática, né? Como que a gente pode regular essa pressão? Como o líder pode gerenciar esses conflitos na prática, usando a comunicação não violenta de um jeito simples? Olha, e não é a primeira vez que eu trago a CNV aqui, já falei em alguns episódios, eu acho super importante a gente buscar praticar a CNV no nosso dia a dia, porque ela nos ajuda exatamente a regular essa pressão, sabe? Para tudo na vida, não só para o trabalho, mas para tudo. Então vamos lá. Primeiro, a escuta ativa, que é o quê? Baixar o fogo. Quando o clima esquenta, o primeiro passo é baixar o fogo, não é jogar mais lenha na fogueira, porque tem gente que gosta de jogar mais lenha na fogueira. Não pode, não dá certo. Ouça os dois lados sem julgar. Não é para ficar do lado de um ou do lado do outro. É para ser o mediador desse conflito. Muitas vezes, as pessoas só precisam sentir que elas foram ouvidas para a pressão baixar. Foco nos fatos, que é limpar essa válvula. Tire a emoção da frente. Em vez de você é um responsável, você entregou o relatório com 2 dias de atraso. Então você não acusou a pessoa, né? Você só trouxe um fato. Quando você diz você é irresponsável, você está complicando, né? Está complicando a vida do outro e usar o fato você entregou o relatório com 2 dias de atraso. Então, fatos não aceitam desaforo e ajudam a manter a conversa no trilho. E a pergunta de ouro. Em vez de dar a solução, pergunte:
O que você sugere para que isso não aconteça novamente? Isso devolve a responsabilidade para as pessoas e as transformam em parte da solução, não do problema. Então, a equipe começa a entender que toda vez que houver um conflito, eles vão ter que pensar na solução. O líder não vai resolver isso sozinho, não é ele que vai decidir. Cada um, você vai sentar de costas para o amiguinho ali, tá bom? Igual quinta série, para não termos mais problema. Então, quando você pergunta para ele o que se sugere para que isso não aconteça de novo, ele vai se sentir responsável e vai ter que nos ajudar na parte da solução desse problema. E a coragem do desconforto. Aceite que liderar conflitos é desconfortável. Mas o desconforto de uma conversa de 15 minutos hoje é muito menor do que o prejuízo de uma equipe destruída amanhã. E, gente, a gente não pode mais ficar normalizando que esse líder ele não vai se posicionar. Não faz sentido isso, sabe? O líder que vê as coisas acontecendo e finge que nada está acontecendo. Não dá para ser assim. Então não está liderando. Se liderar, né? Vamos pensar o seguinte: liderar, dentro desse escopo, precisamos gerir pessoas. Não tem jeito. E se o líder não tiver essa coragem de ir para o desconforto, de falar sobre um conflito, sobre uma situação que está trazendo conflito para a equipe, o que de fato ele está fazendo então? Porque as pessoas pensam diferente, está tudo bem. A gente entender que isso faz parte, mas entender também que isso tem que ser trazido para o ambiente do trabalho, para a cultura, como algo que seja respeitado. Eu não vou ficar de cara feia com um colega porque ele pensa diferente de mim. Então, assim, a gente precisa refletir também sobre o papel individual, né? Sobre como a gente se comporta quando alguém discorda da gente, quando alguém pensa diferente. Então, talvez esse líder vai precisar trazer treinamentos que falem sobre isso, para que ele não fique a vida toda mediando, né? Porque senão tem hora que, poxa, vamos botar o pessoal na sala e vamos treinar e vamos falar sobre isso. Qual a dificuldade de aceitar que o outro pensa diferente? Qual é a dificuldade de aceitar a diversidade, sabe? Então, trazer esses temas é super importante para que as pessoas possam entender que essa pessoa que traz um conflito hoje e não consegue resolver, por exemplo, da tua equipe, amanhã, se ela sai da tua empresa, ela vai arrumar o mesmo conflito lá. Então, a gente precisa trazer esse autodesenvolvimento, essa autoconsciência, né, para que a gente possa viver muito bem numa sociedade. Porque hoje a empresa, aí, se bobear, ela tem problema também dentro de casa, né? Enfim, em outros locais. É importante a gente entender que a gente tem que ser esse mediador, mas a gente vai ficar mediando o tempo todo um conflito, a vida toda? Será que realmente a gente tem tempo para isso? Como é que a gente faz isso diminuir? Porque não vai acabar. Faz parte isso. Isso é bom. Eu não acho o conflito uma coisa ruim, não. Eu gosto quando pessoas trazem perspectivas diferentes, quando a gente conversa com respeito, com sinceridade, quando a gente traz, né, outras formas de pensar sobre aquele assunto. Mas a gente não pode ficar o tempo todo nisso, porque senão a gente não trabalha. Então, entender que uma equipe madura traz esse conflito quando realmente é necessário. E o líder continua, traz isso para ser trabalhado e resolvido dentro da equipe dele. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a nossa semente da semana, o alívio dessa pressão, para a gente começar a regular essa pressão na sua equipe. Identifique um pequeno conflito ou um não dito que está gerando tensão na sua equipe hoje. Não espere mais. Chame as pessoas envolvidas para uma conversa rápida e use a técnica que a gente acabou de falar da válvula. Sinto que temos um ponto de tensão aqui e quero ouvir vocês para que possamos resolver isso juntos. Por que plantar essa semente? Porque quando você limpa essa válvula hoje, você garante que essa panela de pressão ela continue cozinhando os resultados de amanhã, sem esse risco de explosão, sem essa válvula entupir.
Então, o trabalho é esse. Ah, é gostosinho fazer isso? Não, não é. Mas é necessário. Então, todo mundo que trabalha em alguma área sabe que a gente não faz só coisas gostosas, né? Que a gente ame fazer. Então, é importante a gente ter disciplina, discernimento, estar presente, estar atento para poder plantar essa semente aqui da semana. Líderes, não tenham medo do vapor. Tenham medo do silêncio que esconde essa pressão. Seja o líder que sabe abrir a válvula e transformar conflitos em evolução, em crescimento, em respeito, em empatia. No próximo episódio, vamos falar sobre o enigma do engajamento. Por que o salário não é mais suficiente para segurar os melhores, os nossos talentos? Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o fim do Deixa Pra Lá, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Crescer e liderar, este é o nosso lema.